Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Mente Empreendedora. A nossa convidada de hoje, bem, por onde começar? Só posso dizer que esta foi a minha contratação mais cara até hoje, diretamente de São Paulo para o Porto. Com, com isso tudo, o meu cachê está a ficar um bocadinho mais reduzido, então vou ter que ter cuidado com as próximas contratações. Ahm, a nossa convidada de hoje já tem cerca de 21 anos de teatro, 16 anos como fonoaudióloga e ela tem o propósito de impactar a comunicação das pessoas. Escritora, criadora do Mestres da Voz e minha mestre, Uhum. com vocês, a incrível, a única Lígia Paula Machado. Lígia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Tô feliz demais de estar aqui na Europa, em Portugal, aqui com você, que é meu aluno, recente mestre, não é Recente, mesmo? quase mestre. Muito obrigada pelo convite. Obrigado por teres vindo. Claro que não foi de propósito, mas pronto, eu tinha que dar aqui, não é? Puxar os meus galardões Uhum, e exato. aproveitar. Lígia, começando aqui pelo princípio, quem é a Lígia? É difícil isso. Geralmente, quando as pessoas perguntam isso pra gente, a gente começa pelo nosso trabalho, né? Falando a respeito do trabalho, como se a gente só fosse trabalho. Mas eu posso te dizer que eu sou uma pessoa que vê poesia em tudo, que vê arte em absolutamente tudo. E eu acredito que isso me motiva e me leva até o meu trabalho. Você disse que são 16 anos, eu vou te corrigir, tá? São 19 anos de fonoaudiologia. Só para vocês perceberem, ela não tem 57 anos. As rugas aqui estão em dia. Longe disso, longe disso. Mas são muitos anos dedicado à fonoaudiologia. Aqui na Europa, a fonoaudiologia é conhecida como logopedia. Que nada mais é que o speech therapy, a pessoa que cuida de como falar. Mas muitas pessoas ainda têm essa noção de que um speech therapy trata de criança com atrasos de linguagem. E não. Já é uma área muito avançada em que tem diversas especificidades, e a minha especificidade é falar sobre a oratória, equalizar a voz profissional das pessoas, fazer as pessoas entenderem que a voz profissional, ela pode ser de um médico, de um advogado, de um fisioterapeuta, todas as pessoas que precisam ter esse cartão de visita que é a comunicação. Se comunicar muito bem, quer seja ali no um a um, ou até mesmo em palestras, ou qualquer tipo de manifestação em que a fala seja ali a protagonista. Então eu acredito que eu sou essa pessoa que potencializa a voz na boca das pessoas. Boa. Parece-me um bom resumo. E aqui, além desta parte mais profissional, não é? Que acaba por ser sempre muito difícil separar do nosso lado pessoal, porque estamos muito ligados aqui ao trabalho, àquilo que fazemos e ao impacto que queremos também na vida de outras pessoas. Mas que outras coisas é que gostas de fazer? Além, claro, já falei aqui um bocadinho sobre a parte do teatro, da música, também já ouvi falar que gostas. E Sim. o que é que costuma ocupar aqui o teu tempo livre? Se é que tens tempo livre. Certo, não. Aqui, quando eu começo a viajar, hoje o meu sonho sempre foi juntar o útil ao agradável. Eu consegui manter ali o meu trabalho para eu poder ter uma liberdade financeira, mas conhecendo o mundo. Eu gosto muito de viajar. E aí eu comecei há uns 3, 4 anos, comecei a juntar essas 2 coisas para eu poder ter essa liberdade geográfica e o meu trabalho me manter, porque eu sou autônoma, então todo autônomo sabe disso. Se: "Ai meu Deus, e se eu fico doente? E se eu paro de trabalhar, eu paro de ganhar também". Então essa foi a minha linha de raciocínio. Então hoje eu consigo conhecer lugares novos, culturas novas, experimentar comidas diferentes, e assim por diante. Eu gosto desse desconhecido, me atrai muito o desconhecido. Eu consegui e passar por essa experiência. Eu acredito que inclusive a nossa comunicação ela muda, porque a gente não é isso? A gente precisa escutar as pessoas, conhecer as culturas, então nada melhor do que potencializar a escuta para poder ter esse aprendizado aprimorado. Então, Sim. André, eu gosto disso, viu? Boa, boa. Então, olha, tenho que convidar mais vezes. Sim, com certeza. Quem sabe gravar em São Paulo. Isso eu acho, nossa, fenomenal. Sim, por acaso este ano acabei por não ir lá nem ao evento do Pedro Sobral. Aham.
acabei por ficar por cá, quem sabe para o ano. Sim. Eu Então acredito que foi via Sobral que a gente se conheceu, uhum. Porque né? eu vi uma aula tua na mentoria e depois Certo. mandei mensagem no Instagram e pensei: "Ela nunca vai responder", e ela respondeu quase logo. Eu respondo todo mundo, eu adoro. Hoje em dia tem muito essa de automação. Ah, claro que a minha rede social também acaba tendo, porque Mas é inevitável também. funcional, Uhum. exato. Mas eu falo para minha equipe: "Ai, sempre que possível não coloca automação, porque eu adoro trocar informações com as pessoas, conhecer os meus seguidores". Eu recebo tanta mensagem carinhosa, sabe. É muito legal essa troca, eu acho é bom, eu amo comunicação, né, então não podia ser diferente. Sim, dá para perceber. E acaba é uma coisa que eu também gosto muito, é este contacto com as pessoas que vão chegando. Uhum. E conseguir aqui conhecer um bocadinho melhor, quando dás ali uma vista de olhos pelo perfil, já dá para perceber algumas coisas, o que é que ela, como é que ela se comunica. E agora tem, Sim, né, tem este problema que é, depois de ter entrado no mestre da voz, e ele diz isto é uma coisa que tu tens de corrigir, que é não dá para ouvir outras pessoas falar sem, entre aspas, julgar e analisar a exato. forma como a pessoa está a comunicar. É É, difícil. é Como é que tu muito. vives com isto? Eu acostumei, eu acredito, sabe. Mas é um pouco desesperador, porque não dá pra passar pano em algumas coisas. Às vezes você tem pessoas que você coloca ali debaixo das tuas asas, pessoas queridas, mas que você, por conta de estudar a comunicação, você sabe quando a pessoa tá dissimulando, quando a pessoa tá mentindo. Uma própria inflexão ascendente ou descendente na voz já faz com que a gente consiga entender que essa pessoa, ela tá com uma segunda intenção que não é aquilo que a gente sonhou. Sim, sim. Até pegando nisso, há uns tempos atrás eu ouvi um podcast com a Emma Watson, Uhum. que fez de Hermione no Harry Potter. Aham. Não sei se no Brasil vocês têm os mesmos nomes dos atores, Sim. das personagens. Sim, sim. Pronto. E ela foi a um podcast, ela teve 3 ou 4 anos fora de tipo de tudo, e ela disse: "Olha, vou fazer uma pausa, isto não está a fazer sentido, não me estou a sentir bem com neste ambiente", e voltou agora há pouco tempo, e ela passava o episódio ou passou o episódio quase todo, quando a outra pessoa estava a falar, a fazer uhum, hum. E com tanta frequência que a partir do momento em que eu apanhei esse, eh, hábito ou tique, não sei como é que Uhum. o nome correto, eu não conseguia ouvir outra coisa. E eu estava focado naquilo, eu pensei: "Meu Deus, por favor, para". E ela não parou. Então, foi um bocado claro que o conteúdo em si era bom, mas lá está esta parte da comunicação. Quando percebemos algumas coisas, e eu não sou especialista aqui, não é? Mas, acaba por ser, difícil não ver, ou não ouvir neste caso. É um mundo que se abre. Parece que a cortina, ela revela alguns sinais. Tudo que a gente faz em demasia na comunicação vira um vício que a gente não consegue soltar, porque é uma coisa que nos alimenta, parece que nos faz bem aquilo. Então, se você estiver falando, como no caso dela, e toda hora, uhum, 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 o que que é isso? Às vezes pode ser um excesso de conexão. Então, por exemplo, você está falando comigo, eu afirmo tanto na minha cabeça que tudo que você está dizendo faz sentido para mim, que essa empolgação, ela acaba sendo colocada em pequenas palavras de confirmação, entendeu? Em pequenas palavras de confirmação eu vou na minha cabeça, eu vou dando voz para os meus pensamentos. Então isso acaba sendo um excesso de conexão, sabe? Ok. É quase como se tu estás a concordar para dentro de ti, mas estás a expressar isso para fora. Sim. Por exemplo, se eu tiver sentada, vamos supor, a gente tá num bar conversando, e aí você começa a falar e eu começo a te responder, já bebi umas 2 taças de vinho, perdeu o filtro. Aí perdeu o filtro, você fala alguma coisa, eu concordo, ao invés de eu pensar na minha cabeça: "Nossa, é verdade, sem o filtro o que que eu faço? Nossa, é verdade! Nossa, caraca, é verdade!", sabe, eu começo a fazer isso. Ok. Então eu acredito que são os pensamentos intrusivos, sabe. São os pensamentos intrusivos que, em um determinado momento, a gente não consegue prender, e aí a gente solta, e solta em demasia. Entre aspas, acabam por estar mais livres. Todo mundo repara, É, exato. acabam por estar mais livres. E as pessoas que têm um excesso de à vontade e que são muito mais expressivas, se calhar acabam por fazer isso com mais frequência, não é? Porque também é-lhes mais natural.
ter mais facilidade de, se calhar, exagerar demasiado. Depende de como você foi criado, quais são as suas referências de normalidade. Às vezes a sua referência de normalidade, tendo em vista seu pai, sua mãe ou as pessoas que te criaram, você viu ali que um excesso de comunicação é o normal. Então você tende a reproduzir isso. Ou então, se você cresceu num meio em que você, como criança, você sempre repudiou esse tipo de comunicação, logo você vai ter uma comunicação ao inverso, tá. Então tudo isso pode acontecer. Ok, faz sentido, sim. E mais uma coisa para analisar no comportamento das outras pessoas e no meu também. É uma eterna análise e aprendizado, viu. Sim. Nossa, é eterno. Isso já me acontecia bastante com a parte mais ligada ao trabalho, não é? Lançamentos, infoprodutos, um bocadinho também com o posicionamento, principalmente nas redes sociais e agora também com a comunicação verbal. Sim, é tudo isso junto. Porque a gente precisa ver o que vende, para quem vende. Às vezes utilizamos uma comunicação que é extremamente agressiva e não vendemos o nosso produto. Mas por quê? Porque o nosso produto não é para um público agressivo. Faz sentido. Não é mesmo? Então, às vezes, o seu produto é ótimo. Por que que não está vendendo? Por conta da comunicação. Fazendo aqui a ponto desse não estar vendendo por conta da comunicação, a nossa voz e a forma como nós nos expressamos verbalmente impacta aqui a maneira como as pessoas nos percebem? Sim, absolutamente. Se eu começar a falar com uma voz aguda, cheia de gírias, as pessoas que não estão me vendo, elas vão começar a me desenhar. Sim. Então, elas vão começar a desenhar esse personagem. Ah, elas vão começar a me ver com uma cor de roupa, uma roupa mais curta, se de repente eu tiver uma linguagem um pouco mais vulgar, digamos assim, hã. Ou então, se eu tiver uma linguagem com muito altos e baixos: "Não, você não sabe como é que é, imagina!". Se eu tiver isso, as pessoas vão começar a, por exemplo, me enxergar de uma forma muito maleável, muita gente boa, sabe. Agora, se eu começar a falar assim com você, desse jeito, bem restrita, sabe, as pessoas elas vão me imaginar ali quadrada, extremamente quadrada. Então, dependendo da forma com a qual eu me comunique, as pessoas vão começar a desenhar esse personagem na cabeça delas. É por isso, André, que às vezes a pessoa lê um livro e ela ama o livro. Aí ela vai assistir o filme e ela odeia o filme. Por que isso? Porque ela leu o livro, criou os personagens da cabeça dela Sim. e o filme não atingiu as expectativas da cabeça dela. Não é que o filme ele era bom ou não comparado com o livro, é por conta desse Das mundo. expectativas. Exatamente. Malditas expectativas. Malditas mesmo. E eu acredito que isso aconteça com praticamente tudo na nossa vida, não é? A parte de É, criar expectativas muitas vezes demasiado altas sim. e eu estava ontem o Sobral e lá a tropa, entre aspas, tropa dele, Uhum. fizeram o lançamento da Década Milionária, não sei se tu tiveste a oportunidade de assistir. Olha lá o que você vai me perguntar. Não, não é nada de específico, é mais na parte de estavam ali na parte da comunicação e tudo mais, e houve uma parte, eu acho que foi o Wendell, que te colocou-se ou posicionou-se para quebrar aquela objeção de as pessoas já não assistem cursos online, Certo. ou não assistem até ao final, a maior parte das pessoas compra e não assiste. Ele diz: "Sim, essas são as estatísticas". É que eu acho que ele falou apenas 20% das pessoas, assiste mais de 50% ou assiste o curso até ao final, e é para esses 20% que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar Exato. para os outros É, 80. então. Então aqui é um pouco esse alinhamento de expectativas. Claro que por mais incrível que seja aquilo que eles estão a entregar, se não houver compromisso do outro lado, Sim, só estás na esperança que aquilo te vá resolver um problema ou que vá mudar a tua vida sem que tu faças nada para que isso aconteça. sim. E eu acredito que diante da comunicação também, diante disso que você me disse, há uma grande onda da moda no meio digital. Então, as coisas são muito voláteis no meio digital. Hoje faz muito sentido, amanhã já não faz mais, e depois de amanhã também não faz mais, e assim por diante. E aí eu acredito que é o que eu falo para todos os meus alunos, pacientes e assim por diante. Independentemente
de surfar ou não no algoritmo. Quem é o seu público? O que o seu público precisa? O que o seu público quer? O que o seu público precisa modificar? Isso não tem moda, não tem algoritmo que modifique. Às vezes, a pessoa ela tá com 1 milhão de seguidores, ou então a pessoa tá com 100 mil seguidores. Às vezes, a de 100 mil seguidores vende muito mais do que de 1 milhão. Sim. É muito doido isso. Então, tudo que eu tô dizendo aqui, não é que eu esteja puxando sardinha para o meu lado. Mas eu acredito que esteja pautado na comunicação, nessa questão da escuta inteligente e da fala que esteja em equilíbrio a essa escuta inteligente. Eu posso até falar muito bonito, mas eu estou escutando o meu público, eu estou escutando o que estão me perguntando, não é mesmo? Sim. E também tem muito a ver com aquilo que estavas a falar há pouco, a imagem que nós criamos na cabeça das outras pessoas. Sim, E se calhar até posso ter uma comunicação, entre aspas, muito bonita, mas elas não me veem como uma autoridade ou não me veem como alguém da qual estão dispostas e confiam para comprar um produto ou um serviço ou aquilo que eu tenha para vender. sim. Então, só comunicar bem também não é suficiente se as outras coisas não estiverem alinhadas. É. Você sabe que me veio na cabeça agora, você falando isso, como um doce na vitrine. Há várias fases desse doce na vitrine. A primeira fase é a sedução. Então eu preciso olhar para a vitrine e esse doce precisa me seduzir e eu querer comprá-lo. Depois vem a experiência. Então como que é comer esse doce? O lugar dentro tem ar-condicionado, não tem? Que cheiro que tem esse lugar lá dentro? Como é que vão me servir? Em qual prato? E assim por diante. A experiência, É né. um doce em Paris tem uma sedução diferente de um doce Exatamente. numa pequena pastelaria de uma rua escondida. Exato. E às vezes o grande lance pode ser nessa rua escondida que, por exemplo, em São Paulo, o Holly Burger é super pequenininho e fica uma fila gigantesca, mas todo mundo quer passar por essa experiência, Ok, entendeu? sim. Então, às vezes é o que a pessoa sente na hora que ela vai apreciar o produto e o momento. E o pós? Será que depois que eu comer esse doce eu vou me sentir bem? Qual é o gosto que vai deixar na minha boca, né? Vou querer comer ele de novo? Então, tudo isso eu acredito que vá influenciar. É a experiência. Exatamente. É como um todo. Começo, meio e fim. Agarrando aqui neste exemplo do doce em Paris, ou falando em maus doces, quais é que são os principais erros que as pessoas cometem na altura de passar ou no momento de passar aqui, por exemplo, uma mensagem mais de mais autoridade, posicionarem-se naquele tema ou naquele nicho que estão a falar? Tu deste o exemplo de falar com uma voz muito aguda ou às vezes usar a entoação nos momentos errados ou nas palavras erradas, que pode passar uma mensagem que não é aquela que nós queremos? Exatamente. Eu acredito, sabe, André, que o 2 principais erros que eu sempre vejo. O primeiro é: eu preciso de uma comunicação eficiente. E aí a pessoa ela vai aonde? Ela vai nos extremos, ela vai no exagero. Então, comunicação eficiente é articular muito bem quando está falando. Eles começam a me escutar, já começa a perceber que eu estou falando meio esquisito, né? Ou então começando a falar mais alto. Ai, que coisa horrível, né? Aquela pessoa que fala mais alto assim. Então, há essa distorção, essa discrepância na busca pela eficiência, eu vou para o exagero. E esse exagero ele entra numa autoridade, num autoritarismo, que a gente não gosta, Uhum. não dá. Até uma comunicação se calhar mais violenta? Ah, com certeza. Eu até errei aqui dizendo, viu, porque eu falei: "A gente não gosta", mas a gente eu acredito nós, porque Sim. tem gente que gosta. Quem gosta? Os mais perdidos, tá? E aí eu vou explicar para quem tá escutando em casa, o que eu quero dizer com essa questão de perdido. Vamos pensar o seguinte: a pessoa ela tá perdida, ela precisa de uma orientação. Então ela pode estar perdida em relação a querer emagrecer, e aí ela não consegue ir pra academia, porque ela não tem motivação e tal. O que que ela busca? Um personal trainer. Esse personal trainer precisa fazer o quê? Gritar no ouvido dela. Uhum. E aí ela fala que esse personal ele é muito bom. Entendeu?
porque precisava dessa salvação, dessa misericórdia toda, tá. Depois, se eu tiver muito ruim de grana, preciso do quê? Preciso de alguém gritando na minha orelha. É para mexer as pernas. Exato, né. Uhum. Igual tem um nutricionista, acordou se mexe, né. Os vídeos que ele posta, inclusive eu não estou falando mal, eu sigo e ele me segue também, não estou falando mal, mas também não vou citar nomes. O Acordou se mexe. Ele coloca vídeos de pessoas bem sobrepeso, em que todo mundo dá risada e não sei o quê e tal, é um exagero, Sim. hã. Então eu gostaria que todo mundo em casa começasse a prestar atenção em pessoas que eu sigo, Lígia, eu sigo. Ah, esse daqui eu também sigo, esse daqui também sigo. Porque todo mundo deve seguir muitas pessoas que têm uma comunicação exagerada, porque funciona, vai para um caminho do engraçado, da tiração de sarro, do exagero. Então esse estereótipo, ele funciona, mas é o que você quer? É para o teu público? É para o teu ticket? É para o teu produto? Isso é muito legal da gente refletir. É porque depois entra aqui muito naquela parte de, o teu conteúdo tem que ser, ou visualmente tem que ser assim, tens que usar este tipo de roupas, e as pessoas esquecem-se da parte mais verbal, não é? Da forma como falamos, que acaba por impactar muito, como estavas a falar há pouco, se tiveres uma voz demasiado aguda, estiveres a falar para um tipo de audiência, provavelmente não vai funcionar, Não. então é preciso ter aqui este alinhamento também, e era uma coisa que eu não tinha pensado antes, não é? Até ter entrado no Mestres da Voz. Obrigado. Imagina, o E Mestres é muito especial para mim, inclusive, ter todos vocês lá, porque é uma troca. Eu ensino vocês, mas querendo ou não, vocês me ensinam muito também. foi muito curioso de ver que as pessoas são todas muito diferentes. São, Até mesmo em questão de faixa são. etária e acredito que também no trabalho que fazem, naquilo que são, nos valores que têm, o que não deixa de ser bom. É maravilhoso. Inclusive o grau de comprometimento. Isso é o que mais me deixa, assim, extremamente feliz. Porque o pessoal de casa não sabe, mas no Mestres da Voz, a gente se encontra uma vez por semana durante 1 hora e meia. E os alunos participam assiduamente, todo mundo ali com a câmera aberta, com o microfone aberto, fazendo as intervenções comigo. E nós temos o grupo do WhatsApp, que assiduamente também todos participam. E as relações que eu tenho com todos no pessoal, porque os RMs, que são treinos de repetição mínima diária, né, André? O André sabe, né, André? Eu sei. Faz todo dia, não faz? Sim. Ainda não envio hoje. Então esses RMs são enviados direto para o meu WhatsApp pessoal. Então, essas 30 pessoas que fazem parte dessa turma que o André faz do Mestres, têm um contato muito pessoal comigo, e eu gosto muito disso. Sim. E é uma coisa que eu achei muito boa, então dar também os parabéns por isso, que é este acompanhamento, que é algo Sim, que muitas vezes até em mentorias bem mais caras não existe. Ou quando exato. existe, às vezes é claro, com alguém da equipa do mentor ou alguém que dá suporte, mas é sempre diferente, até por uma questão de, não sei, estava aqui a pensar que palavra é que havia de usar, Eu mas também não sei, de porque eu amo o meu proximidade. trabalho, eu não Sim, quero ninguém no meu lugar. sim, isso é muito bom. Até mesmo pela experiência dos alunos, Sim, porque geralmente as mentorias, quando são em grupos muito grandes, e mesmo assim tens 30 pessoas, não é? O que sim, já é uma mentoria, já é muita gente, 30 pessoas numa sala já é uma sala bem composta, e ainda assim tu consegues dar aqui suporte. Claro que também tens a ajuda da tua equipa, mas ainda sim. assim tu consegues interagir com as pessoas quase num para um, ou num para um mesmo. É. Uma coisa que eu quis, sabe, André, é ter esse olhar da saúde vocal com todos. Sim, Então, foi por isso que o Mestres da Voz, ele tem a certificação MEC, e eu preciso ser responsável ali pela modificação da equalização vocal. Então as pessoas chegam no Mestres da Voz falando assim, desse jeito, e elas saem com uma voz aveludada. Como que eu vou conseguir isso? Com avaliação, então eu tive que colocar no Mestres a avaliação inicial isolada e a avaliação final isolada, na qual, se eu vejo ali uma alteração vocal, como soprosidade na voz, uma voz muito fraquinha, ou então uma voz muito ruidosa, muito áspera, ou qualquer tipo de alteração,
eu encaminho para o otorrino, o aluno me manda o laudo do otorrino, para que paralelamente eu vá tratando a patologia vocal dele também. Então não tem como entrar numa mentoria como as outras mentorias que temos no mercado, que são ótimas, mas que não tratam da saúde. Pois é um acompanhamento muito diferente. Sim, eu precisei adaptar. Então tem ali um esforço meu, mas que vale a pena por conta deste olhar mais clínico, de cuidar da saúde vocal ali dos pacientes. E eu fico nossa, eu fico bem satisfeita com isso. É muito bom, parabéns. Obrigada, André. Ligia, aqui nesta parte, aqui, onde também estamos muito envolvidos, no meio do digital, quase todas as pessoas que chegam até mim ou com quem eu vou falando, elas dizem: "Eu quero passar mais autoridade". Sim, Como é que elas podem passar mais autoridade usando a voz? isso é uma questão que todo mundo me pede também. Eu acho que E esse deve ser assim o o nossa, o top um. sim, É sim, algo que quer ser visto como autoridade. é o microfone de ouro, né. Sim. Nós temos diversas técnicas. O principal é saber identificar o que a pessoa faz que transmite imaturidade vocal e ajustar isso para uma autoridade. Vou dar um exemplo: as inflexões de fala. Se eu falo uma frase afirmativa, como eu preciso do documento para hoje, ponto final, eu preciso colocar uma inflexão descendente, porque ela casa com o ponto final, ou seja, frase afirmativa. Vou dar o exemplo pro pessoal em casa. A frase é: eu preciso do documento para hoje, ponto final. Eu posso fazer assim, olha só. Inflexão ascendente, curva melódica para o agudo. Preciso do documento para hoje. André, eu preciso do documento para hoje. Agora, vamos transformar isso numa pergunta. Você consegue fazer o documento para hoje? Eu preciso do documento para hoje. Eita, a inflexão ascendente, ela coincide com a pergunta. Então, se eu vou falar uma frase afirmativa com a inflexão ascendente, parece que eu estou perguntando, ou seja, parece que eu estou inseguro, lascou, né? Agora com a autoridade, com o descendente. André, eu preciso do documento para hoje. Eu preciso do documento para hoje. Tá vendo, ó? Para hoje. E não para hoje, para hoje. Esse grave, essa curva melódica para o grave, ela que causa a autoridade. Por quê? Porque eu tenho certeza do que eu tô dizendo. Uhum. Pois quando terminas com o ascendente, parece que tu estás-me a perguntar a mim se precisas do documento para hoje. Exato. Tudo bem para você fazer hoje? Exato, e o que ficou na minha cabeça foi: "Agora eu é que sei se tu precisas do documento para hoje", né. É. Tu Imagina tens se você que não pode fazer o documento, e aí eu te pergunto: "André, eu preciso do documento para hoje". "Ah, Lígia, tudo bem, eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu resolvo". Eu sim, deixo margem, né, sim, pra você resolver. é isso mesmo. E é algo pronto, mais uma coisa que eu vou estando atento agora quando vejo conteúdo de outras pessoas, é Uhum. esta parte das entonações. Eu fico muito ligada nisso, meu Deus do céu. Às vezes, pode ver, quando a pessoa usa muita inflexão ascendente, curva melódica para o agudo, olha a sobrancelha dela, né. Sobrancelha tá levantada, sabe, como se fosse assim: "Ai meu Deus", como se fosse um ponto de interrogação ou exclamação, sabe, fica tudo para o agudo e a sobrancelha tá levantada. Agora na tranquilidade, sobrancelha relaxa, nem precisa de botox, gente. Só vantagens. Ultimamente eu tenho pensado muito no lado mais de inteligência artificial e aqui com as palavras portuguesas artificial, com o sotaque. Hum, aqui com a parte da IA, da inteligência artificial, e como é que isso pode impactar a forma como as pessoas também nos veem, uma vez que a tendência é que apareçamos ou que sejamos nós, pelo menos em alguns casos, cada vez menos e mais substituídos aqui por algum tipo de ferramenta digital que ou consegue clonar a nossa voz, consegue clonar a nossa imagem, não é? E como é que tu vês este impacto nos negócios, na comunicação? Sim. Eu gosto de pensar o seguinte, vamos ver se o pessoal de casa acompanha meu raciocínio, tá? Não é um raciocínio fechado, é um raciocínio aberto. Quando o ChatGPT começou
a trazer ali as reflexões, etcétera. As pessoas começaram a ficar viciadas, muitas pessoas começavam a fazer muitas perguntas muito importantes para o chat, ou até mesmo perguntas sobre terapia, transformavam e transformam ainda o ChatGPT num terapeuta. Só que chegou no momento que o chat começou a ficar previsível, Sim, entendeu? E começou a irritar as pessoas. Essa é uma curva do ser humano. O ser humano, ele tende à evolução. O ser humano, se ele quiser, ele consegue evoluir infinitamente. Não há limite para o ser humano. Então, nós somos capazes de, num primeiro momento, achar incrível algo que a IA faça. Logo depois, a gente pega o mecanismo dela, nós evoluímos, e aí a gente vê o quê? "Ah, não tá mais legal, a IA tá me irritando, ah, ela tá me bajulando muito. Tá vendo, ó, toda hora que ela vai falar alguma coisa, mesmo que eu esteja muito errado, primeiro ela me elogia, pra depois ela falar o que tem que ser dito". Então, não adianta. O ser humano, ele está à frente da máquina. Ao meu ver, quem se surpreende muito com a IA é quem não gosta de potencializar a comunicação sim, faz sentido. e justamente acredita que: "Ah, eu não gosto de potencializar a comunicação, eu não gosto muito da comunicação, eu sou uma pessoa mais quieta". E aí eu vejo muitos benefícios na IA. Acredito sim, que estamos evoluindo, é interessante ter a IA para diversas questões, mas nada substitui a mente humana. Sim. Estava a pensar numa coisa e agora esqueci-me. Acontece. Já não sei o que era, vou passar à frente. Tem que consultar os universitários. Aqui nós temos uma plateia, pessoal, de 57 pessoas. Vou pedir ajuda ao público. Sim, eu acho que era nesta. Já sei. Nesta parte de substituir, sim. Porque uma coisa que eu tenho reparado muito e tudo aquilo. O ambiente à nossa volta funciona muito por ciclos. Primavera, verão, outono, inverno. Nós passamos pela infância, adolescência, somos adultos e depois ficamos velhotes. E o mesmo acontece dentro do digital. As coisas vão mudando, as pessoas vão se fartando, surge uma coisa nova, depois aquela coisa nova é incrível durante 2 dias ou 2 semanas, e depois volta a perder, ali aquele brilho e surge outra coisa nova. Então acredito que a IA é um pouco, ou que será um pouco assim também, provavelmente não que vá deixar de existir, ela vai continuar, não é? E a tendência é para que evolua e cresça, mas uma coisa que eu tenho notado muito, e aqui também nesta análise mais profissional, é que muitos conteúdos parecem iguais. Ah, sim, O tema até pode ser diferente, mas o formato é tão parecido e sim, mesmo que seja pessoas completamente aleatórias, eu olho para aquilo e penso: não sei se isto foi feito por uma pessoa", pelo sim. menos grande parte. Inclusive, o assunto que nós estávamos falando a respeito dos exageros, né, de tanto eu explicar para todas as turmas e mentorados a respeito dos exageros, é algo que está muito fresco nos meus ouvidos e nos meus olhos. E me irrita muito, porque quase todo mundo está muito exagerado, sabe? Sim, Então isso tende a me cansar. Então a gente já tem a tela, que ela cansa os olhos e ela fadiga e faz com que nós tenhamos isso comprovado cientificamente, faz com que nós, tenhamos um sono desregulado, a gente tenha mais ansiedade e assim por diano assim por diante, perdão. Então, a questão da tela já é algo prejudicial. E aí a gente tem uma comunicação violenta com essas gritarias e esses exageros. E há também uma outra questão que é a acidez também na comunicação. Há muito deboche, há muito, sabe? Então eu acredito que aquela comunicação mais clássica, mais polida, que a gente vê muitas vezes em podcasts ou até mesmo, filmes que têm ótimas indicações e assim por diante, tá muito distante do meio digital. sim. É quase como se fosse um mundo à parte. Sim. E eu faço uma coisa, sabe, e essa coisa eu digo para todos os meus alunos também. Você precisa ver o seu conteúdo e se identificar com ele. Sim, Olhar o seu conteúdo e falar: "Isso sou eu. Cara, como eu amo isso daqui", independente do algoritmo. Porque
O teu conteúdo é a tua voz. E a tua voz, se bem dita e representada, ela vai chegar num público eficiente. Talvez possa ser que não viralize, porque ela não vai ser polêmica. Eu, por exemplo, quando faço vídeo analisando o BBB, o vídeo viraliza, mas desse vídeo não me vem um paciente. Era o que eu ia dizer. Viralizou para o público errado. Exato, É. É porque exato. depois aí, até usando esse exemplo, acredito que as pessoas estejam mais à procura de fofocas do que Sim. propriamente de aprender a comunicarem-se melhor. É um público muito diferente e algo que eu passo muito para os meus clientes, e já falei até no passado, sei lá, foi para aí há 1 ano ou 2, quando começou a entrar aquela moda, entre aspas, que na verdade foi mesmo uma moda, dos vídeos super curtos, tipo 2 3 segundos. Uhum. E que a pessoa tinha ou tinha alguém do suporte da Meta tinha entrado em contacto com ela, porque nós fazíamos anúncios na Meta, e a pessoa do suporte disse: "Olha, os conteúdos que estão a funcionar melhor agora Aham. nos anúncios, que estão a ter melhores resultados, que estão a converter melhor, são os conteúdos muito curtinhos". E ela disse: "Olha, devíamos experimentar mais e tal, e acho que vai funcionar bem". E depois eu trouxe-lhe a reflexão que foi: nós podemos até experimentar, mas que tipo de mensagem é que tu consegues passar em 3 segundos? Não Exatamente. é? Eu percebo que até Exatamente. possa ter, se calhar, ter muito mais visualizações. Porquê? Porque a pessoa também, em 3 segundos, a probabilidade de repetir o vídeo mais do que uma vez é grande, Uhum. ou porque geralmente colocas um texto no final que a pessoa não tem tempo de ler, nem tempo de parar, então ela tem que voltar a assistir o vídeo para conseguir ler aquilo que estava lá escrito. Mas 3 segundos não dá nem para educar ninguém, nem para fazer, sei lá, uma chamada para ação, nem para passar nenhum tipo de mensagem relevante. Então, claro que há espaço para tudo. Agora até tenho visto muito mais a voltar os formatos mais longos. As pessoas estão a voltar novamente ao Graças a YouTube, Deus. graças a Deus, é o que eu penso também. Tem que ter de tudo, né, tem que ter de tudo. Às vezes esse 2 segundos, pode ser que eu crie ali uma curiosidade em relação ao meu conteúdo, mas só fazer esses shorts, assim, não vai chegar a algum lugar, não adianta. É, é porque depois até podes ter, sei lá, podes viralizar muitas vezes, podes conseguir chegar a muitas pessoas, mas o que é que tu vais fazer com essas pessoas? Como é que tu as vais educar? Como é que tu vais conseguir passar aquilo que tu sabes e a tua mensagem e lá está, construir a tal da autoridade com conteúdos de 3 segundos? É difícil. Você sabe que falando isso, eu lembrei de algo que aconteceu comigo ontem, e que eu espero que as pessoas não fiquem com raiva de mim. Eu fui visitar a livraria Lelo, e eu estava com muita expectativa. Uhum. E foi um show de horrores. Eu a Eu vi nos teus stories, Você viu? o vídeo. Pra mim, é a comparação do algoritmo. Pra mim, o que aconteceu com aquela livraria é o algoritmo puro. As pessoas vão ali dentro pra falar alto, pra se empurrarem, pra querer só tirar foto E fazer uns vídeos. e fazer uns vídeos. Ninguém olha livro nenhum. Os livros são extremamente caros também, os poucos livros que tem ali são rótulos específicos que tem. Então, imagina, eu levei um susto, porque eu estava, assim, olhando o livro, tentando silenciar do mundo, e aí veio uma moça de um outro país, e ela gritou assim: "Inline, inline", ela gritou assim pra mim. Aí eu olhei pra cara dela, eu pensei assim: "Gente, eu não quero fazer fila pra tirar foto nenhuma", né. Eu até gostaria de tirar uma foto, mas não com aquele mundaréu de pessoas que estavam lá. E eu acredito que isso seja o algoritmo, se a gente for parar pra analisar. Do jeito que estava cheio, é um vídeo viralizando. Só que e a experiência? O que que eu tiro dali de experiência, de como você mesmo disse, o que que eu aprendi? Pois é, o que é que fica? É, Não fica nada, não fica não fica nada. nada. Nossa. E é um pouco triste, eu fui, não sei se já visitaste Itália alguma vez? Não. Infelizmente não, mas em breve irei. Boa, gosto disso. Eu fui lá, até estava a comentar há pouco tempo com a minha mãe, fui com a minha mãe e com a minha irmã, eu Uhum, acho que foi 2021, uhum. ou seja, foi naquela altura em que estava meio lockdown, foi logo a seguir à pandemia, então havia muito poucos turistas e poucas pessoas. Sim, Eu acho que se fosse agora eu não conseguia andar lá. Eu tenho visto alguns vídeos e é um monte de gente é em todo surreal. o lado, é É surreal. surreal. É muito difícil até conseguir aproveitar, não é? Porque depois lá está, basta um vídeo de um restaurante, de uma lojinha, de uma atração turística viralizar e parece que toda a gente quer ir lá tirar umas fotos e fazer uns vídeos e nem sequer conseguem analisar aquilo que está, lá está, como estavas a falar há pouco, a arte e aquilo que, como é que aquilo surgiu, qual é que é a história por trás, é mesmo só, olha, tirar umas fotos, mostrar que estive aqui e partilhar com os meus seguidores.
Sim, e eu gosto dessa questão de tirar as fotos e os vídeos, sabe, porque inclusive a gente consegue guardar e recordar. Não há um ranço meu em relação a isso, mas de repente há uma parcimônia, né, em se tornar uma situação com mais prazer, assim, transformar esse ritual como um ritual mesmo, de começo, meio e fim. Então, pensando na livraria, quantas pessoas cabem lá dentro de fato? Se eu comprei um ticket das 9h45 até tal horário, qual é o meu grupo que vai estar ali dentro para eu conseguir apreciar? E aí esse grupo sai, não é mesmo? Pois, para que a experiência seja agradável. Exato. Eu preciso então, aí a gente pensa na comunicação e a comunicação com o cliente, tá vendendo um produto, qual é a minha comunicação com o cliente para que essa comunicação seja agradável, não é mesmo? Eu gosto muito de refletir a respeito disso. Eu também gosto. Às vezes fico um bocado preocupado pelas coisas que vou vendo, mas também serve de exemplo para mim e para conseguir melhorar ainda mais a entrega e a forma como passo a mensagem. Ah, para todos nós. Numa das aulas tu disseste que és uma pessoa muito emotiva. Sou demais, eu choro qualquer coisa eu choro. Se bobear agora eu começo a chorar. É, podes chorar, à vontade. Como é que isso impacta a tua comunicação? Eu eu tenho uma comunicação à flor da pele. O teatro, eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Eu não sei se foi o teatro que me deixou assim, ou eu, por ser assim, sempre amei as artes. Só sei que eu sempre disse e continuo dizendo que quando você ama a arte, você usa a arte como forma de catarse. Ou seja, você vai numa galeria, não vou nem falar especificamente do teatro, do palco, mas você vai numa galeria, você vê ali uma exposição. E aí você, em silêncio, olhando para aquela exposição, naquele silêncio que é propício para você poder olhar para dentro de você, você vê como que aquilo te toca. Às vezes não te toca. Às vezes você olha para a imagem e você fala: "Meu Deus do céu, uma criança de 2 anos faria isso". E tá tudo bem. Você não é menos do que os outros por pensar isso. Agora, você vai ver uma obra que vai mexer com você. Então, eu sempre busquei explorar as emoções para eu conseguir mergulhar cada vez mais dentro de mim e me autoconhecer. E eu me conhecendo, eu consigo evoluir. Então, eu sempre utilizei as artes, quer seja exposições, filmes. Eu sou a louca que adoro chorar num filme, meu Deus do céu, eu me transporto para aquele lugar. Teatro, não é todo o teatro que eu amo, como eu disse em relação às obras de arte também, eu amo, 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 amo as artes dramáticas, mas não são todas as manifestações artísticas que eu gosto muito, né. Mas utilizo esse viés de imersão na emoção como forma de catarse. Sim. Até mesmo olha só como eu vou falar, hein, até mesmo uma visão meio psicopata, assim, sabe, porque porque, por exemplo, vamos supor que você, André, vai subir num palco e vai falar com 800 pessoas. E aí você vira e fala assim pra mim: "Lígia, eu tô muito nervoso, eu tô tremendo todo, e se eu esquecer?". Com certeza, se eu estiver do teu lado, eu vou falar o seguinte pra você: "Se você esquecer, e daí?". "Não, eu não posso pensar nisso". "Não, vamos pensar nisso? Vamos pensar, você acabou de esquecer tudo que você vai falar, o que que você pode fazer, assim, de loucura?". "Ah, não sei, não vira essa boca pra lá". "Vamos fazer o seguinte então, se você esquecer, você vira pra plateia e você fala: 'Gente, esqueci tudo'", e começa a rir. Pronto, a plateia vai começar a rir também, vai ser sensacional, vão te aplaudir com certeza em cena aberta, você vai se autorregular e você vai lembrar tudo. Então esse sangue frio, sabe, de lidar com os extremos, é uma coisa que só quem é emocionado, sabe, sente. Porque a gente não tem medo do que é horrível ou daquilo que é maravilhoso. O maravilhoso e o horrível, eles são lugares emocionais pra gente, que a gente consegue aproveitar, entendeu? Então dá sempre pra tirar o melhor proveito, tanto do lado luz como do lado sombra. Uhum. Foi é algo que tu em algum momento pensaste que era uma coisa menos boa? Ser mais emotiva?
Sim, com certeza, porque quando nós somos jovens e emotivos, é visto como fragilidade. "Oh, tadinho", sabe. "Ah, emocionado. E preciso ser forte, preciso ser uma mulher empoderada, preciso" E acabas por reprimir um pouco. Exato, há uma distorção. Há uma distorção no qual o forte é aquele que não sente, que nunca chora, entendeu? Só que quando a gente entende que a emoção potencializa quem somos, Aí o jogo muda. o jogo muda completamente. A emoção faz com que você consiga arrebatar uma plateia toda para si, sabe? A frieza dessa falsa hierarquia, ela não diz nada. Sim, concordo plenamente. Estava a pensar numa conversa que tive ontem com uma pessoa do trabalho, e ela estava a partilhar comigo algumas ideias para um projeto novo e tudo mais, e perguntou-me o que é que eu achava, e eu disse-lhe algo que eu acho que nunca tinha dito desta forma, mas que é basicamente o que eu faço sempre. Eu digo que sim, mesmo que não saiba como é que eu hei de fazer aquilo, e depois Uhum. vou descobrir. Faz Nesta, nesta, sentido. nesta parte de, epá, olha, eu concordo com isso, acho que faz sentido, bora experimentar. Sim, exato. Dessa forma você mostra que você tá disposto a. Você tá disposto. E essa força matriz de fazer a gente, ser alavancado, é a base da liderança. O líder é aquele que tem ação, que tem movimento. Aquele que teme e fica parado é o subserviente. Estava a pensar em algumas pessoas que conheço. Eh, como, Análise, análise. análise. E como é que tu vês esta parte da. Aqui se calhar fazendo um zigue-zague nos temas da procrastinação e das pessoas que têm medo de dar o passo ou pela forma como podem ser julgadas, pela opinião das outras pessoas. É algo que tu também vês até nos alunos. Se calhar aqui mais ligado a esta parte da comunicação, que é eu tenho medo de me expressar, eu tenho medo de falar, de dizer aquilo que penso. Eu acredito que são camadas. Às vezes, a gente olha para um ser humano e analisa o estereótipo dele, o que está por fora, uma camada superficial. Só que tudo na vida são várias camadas internas que a gente precisa se aprofundar. Quando uma pessoa diz: "Ah, eu fico procrastinando. Ah, porque eu tenho que trabalhar, mas aí eu paro para lavar a louça, eu paro para não sei o quê, eu paro para não sei o que lá". Opa, o que tá faltando para você é o que então? É a organização? Quer dizer então que lhe falta a organização. Falta o quê? Falta a hierarquia de tópicos? O que que você vai fazer primeiro? Ou a gente pode analisar dessa forma mais fria, já que você está analisando de uma forma mais fria. Ou então não, a pessoa ela está procrastinando porque no fundo ela não se acha apta a fazer, ela tem medo do resultado e é por isso que ela não começa. E aí isso requer um trabalho mais profundo. Eu vou parar de pensar na procrastinação e eu vou começar a pensar na qualidade da entrega. O que você teme na qualidade da entrega? "Ah, é porque eu preciso preparar uma palestra e eu não me sinto preparada". Você não se sente preparado para a palestra por quê? "Ah, porque eu nunca palestrei". Tá, você já estudou como é que faz para se apresentar? "Não, nunca estudei". "Ah, meu filho, mas é claro, graças ao bom Deus que você está procrastinando, porque isso indica que você precisa procurar ajuda. Você precisa preparar essa palestra, treinar com alguém apto e assim por diante. Se a gente vai para a guerra com um armamento que a gente não faz a mínima ideia como utilizar, tu vai morrer. Vai dar ruim. Vai dar ruim, exatamente. Agora, se você sabe utilizar esse armamento, a probabilidade de você sair dessa guerra vivo é muito grande. Uhum. Pois, há uns tempos atrás, não sei se tu já alguma vez viste algum conteúdo dele, do Alex Hormozzi. Não. Não? Ele é assim um top. Olha, eu sou sincera, hein, eu poderia falar: "Sim, claro". Não, mas depois se quiseres também explorar, imagina, ele começou no negócio dos ginásios, ele vendia assinaturas, Uhum, depois ensinou outras pessoas a fazer, a vender assinaturas de ginásio, como, entre aspas, método dele, e agora é assim um dos maiores na parte de lançamentos, negócios, startups lá, uhum. maiores, entre aspas, nos Estados Unidos tem muitos grandes.
Mas ele fez, acho que foi o maior lançamento de livros da história, agora há pouco tempo, em questão de vendas, logo no primeiro dia. E ele diz que preparou a apresentação tinha para aí 3 ou 4 horas, ele diz que preparou pelo menos umas 100 vezes. Sim, E sim. entra muito nesta parte de se tu não tiveres a preparação prévia, é normal que ou é bom que esperes que não vais ter bons resultados. É porque você começa a entrar no lugar da sorte, entendeu? Ah, é a sorte. Ah, uns conseguem, outros não. Não, é a excelência. Como que eu adquiro a excelência? Treinando. Treinando, gravando, me ouvindo, me escutando. Ou eu faço isso durante anos, ou, se eu quero, não, vai ser minha primeira palestra, eu quero me dar muito bem. Treine muito e saiba que a possibilidade de você sair frustrado vai ser muito grande. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é que essa ansiedade que a gente vive hoje em dia, a gente quer fazer um vídeo viralizar, a gente quer ser rico da noite pro dia, a gente quer fazer uma palestra e já ser um sucesso, sabe? Esse fast food, assim, de muita. É quase tem que acontecer tudo para ontem. Exato. E depois? Sim. Que você faz depois? Vamos supor, deu tudo certo, e depois? Viralizaste e depois? Exato. Sim, Essa busca contínua por mais, 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 mais. Difícil, hein, André? é difícil. É algo que nunca acaba, porque existe sempre mais. E eu sempre vou a probabilidade de eu ficar frustrado e eu começar a desenvolver uma depressão, eu desenvolver uma angústia ou uma ansiedade é muito grande, porque nunca vai ser o suficiente. Sim. É engraçado, a Priscila ontem falou um bocadinho sobre isso na parte final lá do evento deles, a Priscila Zil, e em que ela estava a falar que estar conformado é diferente de estar satisfeito. Sim. É, porque não significa que tu não dês valor àquilo que tens e que se calhar se parasses por aqui até era suficiente, mas porque é que não vais continuar a tentar ajudar mais pessoas ou a tentar fazer, sei lá, crescer um negócio ou alcançar outro sonho que tu também tens? Não significa que não estejas feliz, significa que também qual é que é o sentido de parar por aqui, mas também não, acho que é uma zona um bocado difícil de É, conseguir encontrar aqui o meio termo, sim, que ou entras naquela de tem que fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais, e depois nunca nada é suficiente, mas também se tiveres ali a linha muito por baixo, vais-te conformar e vais quase perder um pouco também a vontade de viver, porque como estavas a falar há bocadinho no início, nós somos pessoas que, o ser humano está sempre em evolução e a adaptar-se. Então se tu ficares estagnado ou estagnada, o que é que vai acontecer depois? Eu acho que isso até é algo, não sei se existem estudos sobre isso ou não, das pessoas que quando entram na reforma, não sei se a palavra no Brasil é a mesma. reforma, eu tô pensando em algumas coisas aqui, o que É que a seria? reforma é quando tu deixas de trabalhar. Imagina, chegas aos 70 Ah, sim, anos, perfeito, como é, perfeito, qual é que é? aposentado. Aposentado, exatamente. Uhum, Ahm, e depois a pessoa perde um bocado a vontade de viver, porque deixas de ter trabalho, o teu trabalho era se calhar tudo aquilo que tu tinhas para sair de casa todos os dias e tens um objetivo para alcançar, e de repente chegaste ao fim do ciclo, ficaste em casa sem trabalhar e depois, né, vais ficar a ver televisão o dia todo, sim. a ver novelas e não existe algo que te motive a continuar a, sei lá, cuidar de ti enquanto pessoa, a ajudar outras pessoas. Então, Você sabe, diante disso que você está me dizendo, o que que acontece? A gente precisa utilizar a comunicação em 2 viés. A comunicação para com os outros e a comunicação interna, que é o autoconhecimento. Eu só vou conseguir ser feliz à medida que eu conseguir entender aonde eu estou e para onde eu quero ir. Você lembra no Mestres da Voz? Na primeira aula, eu entrego uns planners, hã. Esses planners, eles são baseados na ciência, não são coisas que eu fiz da minha cabeça, e eu fiz propositalmente pelo quê? A pessoa, ela só consegue falar muito bem quando ela tem uma consciência que ela atingiu um nível de excelência. Para isso, eu vou trabalhando neurociência com os meus alunos. Então, a gente tem vários tipos de planners, nada mais são do que a cada semana de evolução, você coloca lá os seus sentimentos em relação à sua comunicação, que você está sentindo ainda de frustração e etc. Você tem que ser bem detalhista. Você coloca numa outra coluna a técnica aprendida
e o que você sente com essa técnica aprendida. Semana a semana, semana a semana. Por quê? Porque a nossa mente, ela mente pra gente. Às vezes, a gente pode estar um pouco estressado, às vezes a gente pode estar com fome, às vezes a gente pode estar com dor nas costas, às vezes a gente pode não ter comido direito, às vezes a gente pode estar com várias coisas, hã. E a nossa mente prega pegadinhas. E aí eu começo a pensar que: "Ah, tá vendo, ó, nunca vou ser bom na comunicação. Espera lá, cadê o planner? Pega o planner". "Não, mas eu" pego o planner. Anota, anota. Exato. Leia. O que você fez até aqui? Nossa, é verdade. Eu cheguei até aqui. Ótimo. Quantas semanas mais a gente tem de treinamento? Ah, tem mais 6. Tá. Então, se em tantas semanas você aprendeu isso, mais 6 semanas, tudo bem você esperar? Não, não, tudo bem, claro. Nossa, é verdade. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Pronto. Discernimento, razão, sabe? Pés bem assentes na terra. Sim. E eu vou te contar uma fofoca. Eu se eu sempre utilizo isso para ensinar. Só que teve uma vez que eu terminei um relacionamento e eu voltei no relacionamento diversas vezes. Eu perdoava e voltava, perdoava e voltava. E aí, eu falei assim: "Eu vou fazer a técnica do planner pra eu não voltar". Então eu coloquei todos os sentimentos que me causavam ali, isso foi da minha cabeça, não é comprovado cientificamente, mas deu certo. Funcionou. Exato. E semana a semana. Então, quando eu acordava de manhã morrendo de saudades dele e querendo ligar pra ele, eu ia na geladeira, via o planner, via todos os sentimentos que ele tinha me causado, lembrava daquilo, que a mente parava de mentir, e aí eu: "Deus me livre e guarde, não vou voltar pra ele não, oxe, quero ser feliz", hã. E aí eu consegui ir adiante dessa forma. Tudo por conta da neurociência. Então, por máximo que você queira evoluir, se você não tiver o respaldo da sua mente para te alavancar, igualmente você viu Sim, a Priscila Zilo falando, sim, a gente não consegue caminhar, porque a mente puxa a gente para um lado obscuro da emoção. sim. É, isso é algo muito interessante e que eu tenho vindo também a refletir um pouco e já ouvi mais pessoas a falar, não dessa forma, mas a falar sobre este tema, de que a nossa mente engana-nos porque basicamente ela faz-nos acreditar naquilo que nós queremos acreditar. Sim, E se não tivermos esta documentação da jornada ou até mesmo daquilo que nós estamos a fazer ou de algo que aconteceu, por exemplo, olha, há 3 anos comecei neste ponto e agora estou aqui, mas nós vamos nos esquecendo do percurso e daquilo que já conseguimos ir conquistando. sim, E então parece que não fizemos ainda nada. Esta semana estava uma colega que é nutricionista, mandou mensagem sobre isso, do género: "Ah, eu já devia estar com mais clientes, devia estar a ganhar mais dinheiro, mas parece que nada evolui". E eu disse-lhe: "Catarina, tu saíste da universidade há 3 anos, tu não sabias vender, não é? Aprendeste, ok, és nutricionista, tiraste o curso e chegaste cá fora e não sabias fazer quase nada. Tiveste que entrar no digital, tiveste que aprender a vender, tiveste que captar aqui os teus primeiros clientes, pacientes, e estás num patamar já muito, muito melhor daquilo que estavas há 2 ou 3 anos atrás. Só passaram 3 anos, sim. não passaram 50". E às vezes a Então, pessoa ela não percebe isso, que é maravilhoso. E o que é bom para ela, por exemplo, pode não ser bom para outra pessoa. Isso é uma olha só, os brasileiros tendem, e eu tô nesse lugar de fala, hã, os brasileiros tendem a acreditar que a efetividade está no trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho valor. E há uns 4 anos atrás, eu tive um relacionamento, um alemão, né, que trabalhava muito online. E aí ele disse um negócio assim pra mim, que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim: "Lígia, você gosta tanto de viajar, e você gosta tanto de se comunicar. Cada viagem que você vai, você aprende muito se comunicando com as outras pessoas. Por que não colocar mesmo na sua rotina você viajar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, entendeu? E transformar isso em evolução". Desde então, na época eu lembro que eu achei um absurdo. Eu falei: "Ah, até parece, né. Imagina, eu sou uma pessoa nerd, comprometida, que adora trabalhar", sabe, eu achei um ficar em absurdo. casa. Exato. Mas agora, de uns anos pra cá, eu consigo conciliar e eu sou uma pessoa muito mais feliz. Uhum. Trabalho muito mais, viajo muito mais e sou muito mais feliz, sabe. Sim, é isso também é importante. É muito esta parte de termos clareza para onde é que queremos ir.
depois ajustar aqui o percurso e a forma como vamos lá chegar. Exatamente. Lígia, que conselho ou que tipo de coisa é que já partilharam contigo? Pode ter sido no início da tua jornada aqui no mundo do trabalho, ou pode ter sido há pouco tempo, e tu ouviste aquilo e mudou, aquele conselho ou aquela sugestão mudou a tua forma de ver o mundo ou mudou a tua vida? Eu tenho sim, inclusive toda palestra que eu faço, eu finalizo com essa frase, que é assim: "Potencialize a sua vulnerabilidade, até que ela se torne a sua maior fortaleza". Isso porque a gente tende a esconder os nossos defeitos e só querer colocar luz nas nossas qualidades. Só que quando a gente percebe o nosso, vou chamar de defeito, né, a nossa vulnerabilidade, quando a gente percebe e a gente dá luz para ela, a gente começa a modificar. É inerente. A gente começa a falar sobre ela, entendeu? E vai ficando mais leve. A gente vai encontrando soluções. Essa solução ela tá num livro, ela tá numa palestra, ela tá numa aula, ela tá numa indicação, porque se eu aqui eu disse, por exemplo, a respeito das minhas emoções e você trouxe aqui para a pauta. Você percebe? A gente começa a falar sobre a nossa vulnerabilidade, ela vai virando assim uma coisa maravilhosa. Vira a minha maior característica, a minha emoção, Sim. né? E torna também mais fácil as pessoas que estão do outro lado identificarem-se. Sim. E a gente é muito mais forte com a troca. É trocando com o outro que a gente vai deixar que o outro nos ajude. E saber identificar também as pessoas raras que vão nos oferecer ajuda. Sim, essa parte também é muito importante. E é provavelmente uma das coisas que mais transformou a minha visão de mundo nos últimos anos é estar no ambiente certo, rodeado das pessoas certas. Sim, Faz sim, muita diferença. faz muita diferença. Não tenha não tenha dó de se afastar de quem te puxa para trás. Não tenha dó. Deve ser para aí uma das escolhas mais importantes da vida. Demais, demais. E o que é que te apaixona além do trabalho? Nós falámos um bocadinho sobre isto no início, a parte de viajar, a parte do teatro. Conhecer coisa nova, sabe. Você me apresentar, assim, algo que eu nunca tenha escutado falar. Eu me sinto um ratinho, à medida que a pessoa me fala alguma coisa que eu nunca escutei falar. E isso, dentro de mim, é como se tivesse uma chama, assim, querendo ser preenchida por conhecimento. Nossa, eu sou muito assim. Nossa, adoro aprender. Nossa, É bom demais, não é? sim. Ainda há uns tempos atrás dei por mim, estava. Foi qualquer coisa por causa do lançamento de um cliente. E estávamos ali com alguns problemas técnicos e eu pensei, isto tem que dar para resolver. Hoje em dia tudo dá para resolver. Então fui, Uhum. passado um bocado, dei por mim, tipo, 4 horas depois no YouTube à procura de vídeos. Eu já via vídeos de pessoas indianas, vídeos de pessoas brasileiras, vídeos de pessoas dos Estados Unidos. E foi naquela de, pá, se calhar só 30 minutos tinha chegado. Mas depois já estava, olha, afinal ainda há mais um próximo passo. Também dá para fazer isto. E é um bocado nerds. É poderoso, não É é poderoso, é isso? poderoso. Eu gosto. Uma coisa que eu também tenho notado e até ligado aqui também a esta parte da comunicação, mas mais da escrita, quando estou a ler livros e de bons escritores, agora estou a ler um do Lev Tolstói, Ana Karenina, e eu estou a ler algumas passagens e eu penso, nossa, como este homem sabia escrever. É, eu É, gosto de comprar vários tipos de marcadores. Então os meus livros, eles parecem, assim, que o cachorro comeu, mastigou e cuspiu fora. Mas é fabuloso, porque quando eu quero: "Ai, deixa eu pegar tal livro, tem um lugar ali", eu sei onde é que tá a marcação. E isso é muito legal. Não tem que ter apreço pelo livro não, gente. Tudo bem, tem que cuidar para não deixar cair café, essas coisas tudo, mas tem que anotar, tem que colocar marca-texto, tem que colocar marca-página, sabe, para você levar aquilo do livro para tua vida, colocar em prática aquilo sim. todos os dias da sua vida. E até mesmo depois voltar mais tarde, ou passado algumas semanas ou alguns meses, e rever algumas passagens. Sim, exato. Isso é algo que eu antes não fazia e que tenho tentado fazer agora um pouco mais. E há muitas coisas que eu quando volto a ler, passado alguns meses, nem sequer me lembrava. E eram coisas que eu tinha sublinhado e achado importante e depois, isto também falava sobre isto. Ou ele falava sobre isto desta maneira. E é importante aqui rever estes conhecimentos, né? Até porque, por exemplo, ao contrário da voz, que é algo que nós usamos todos os dias, e quando aprendemos algumas técnicas, é mais fácil
não nos esquecermos, né, porque é algo que utilizamos sempre, mas os livros nós lemos uma vez e se calhar ficam na estante durante mais de 3 ou 4 anos ou nunca mais pegamos neles. Então é Sim. importante voltar atrás e rever um pouco. E o que é que gostavas de deixar? Qual é que é o teu legado? Ou o que é que gostavas de deixar como legado um dia? Nossa senhora, meu É, Deus do céu. estamos a terminar. Tá, Devia ter perguntado esta no início que era para tu ires pensando. é. Não, não, mas uma pausa dramática aqui agora. Eu acredito que o que eu gostaria de deixar como legado é a margem para o impossível. Não existe impossível, existe a falta de planejamento ou de conhecimento. É isso que eu sempre apresento para os meus alunos. Não há uma ansiedade, não tem pergunta que não seja respondida, não tenha ofício que não seja bem executado num determinado momento. Então eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B. Para eu chegar do ponto A para o para o ponto B, perdão, eu só preciso de planejamento. Sim. E este planejamento eu vou pedir auxílio para pessoas, vou contratar pessoas e assim por diante, e eu vou conseguir sair sim do meu ponto A e chegar no meu ponto B. Eu acredito que esse seja o legado da comunicação. Com uma comunicação de eficiência, você pode chegar aonde você quiser. Não existem impossíveis. Exatamente. É, isso é muito bom. E é engraçado ver, além da nossa própria evolução, não é? Mas muitas vezes a evolução de pessoas que nós acompanhamos nas redes sociais, por exemplo, e usando aqui o caso do Pedro Sobral, que é uma das pessoas que eu já acompanho há mais tempo, e mesmo ele já sendo um bom comunicador, não é? E tendo muitas horas de aulas, muitas horas de palco, eu acho que quase todos os anos ele faz um curso de comunicação. Sim, ele ama. Ele falou pra mim, por exemplo, que o sonho da vida dele era ser ator. A sério. Eu acho que ele tinha jeito. Sim, Ele é assim muito sim. expressivo. É, tanto é que eu acredito que foi a arte que nos aproximou, assim, sabe. Essa questão minha que eu gosto muito de colocar essas pitadas de arte nas minhas explicações, e pra te sair um pouco da técnica. Técnica, 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 tudo quadradinho, fechadinho. Não, não tem certo e errado na comunicação. Tem aquilo que você faz para atingir o teu objetivo. E a arte é um caminho de inúmeras possibilidades. Sim, gosto disso também. Lígia, chegando aqui à parte final, eu costumo terminar o podcast sempre com uma pergunta. Tu há Hum, bocadinho já respondeste ali uma frase, quem sabe pode ser a mesma ou pode ser outra, que é: se tu pudesses deixar uma mensagem para todas as pessoas do planeta e essa mensagem ia ser entregue e tinha o potencial de mudar a vida delas, dessa pessoa, neste caso dessa pessoa, dessas 9 bilhões de pessoas, seja através de um outdoor, seja através de um podcast, seja através de uma mensagem escrita, o que é que tu lhe dirias? eu diria o seguinte: a resposta para aquilo que você precisa alcançar está na escuta. Escute muito antes de dizer alguma coisa. E só diga algo se você realmente escutou e tocou o teu coração. É isso. Acho que vou colocar este trecho no meu despertador de manhã. Profundo, não é mesmo? Sim, muito bom. Diz alguma mensagem que tu gostasses de passar aqui no Eu final? quero te agradecer, André. Quero te agradecer porque você, com um tempo hábil, você conversou comigo há meses atrás, quando eu postei um story. Você é uma pessoa curiosa. E a curiosidade, ela é o cheirinho da comunicação. A pessoa curiosa, ela sempre está no lugar certo na hora certa. Então, quando você me convidou, você nem era meu aluno ainda, há meses atrás. Então eu me organizei para estar aqui nessa você acabou virando meu aluno, já evoluiu muito na comunicação, porque já foram várias semanas, né, e hoje a gente está aqui. Então eu te agradeço por você ser essa pessoa empenhada, curiosa e comunicativa. Muito obrigada, viu. Para eu é que fiquei emocionado. Hum. Obrigado. E é algo que eu tenho vindo a tentar explorar um bocadinho, apesar de por exemplo, nesta parte do podcast, é sempre um caminho de uma faca de 2 gumes, que é, algumas pessoas dizem que sim e depois deixam de responder às mensagens, É. e há outras como foi o teu caso, tu disseste: "Se tu me convidares eu vou", Uhum. e eu convidei e tu vieste. Aham. Então, é uma experiência muito boa. É mesmo
para as pessoas que dizem que querem vir e depois acabam por não dizer mais nada ou por não conseguir encaixar na agenda, não deixa de ser uma boa experiência por todas as outras que dizem que sim e que aparecem. Sim, com E certeza. pelos contactos que ficam e a maior parte das pessoas que eu convidei ainda mantenho o contacto até hoje. Claro que não somos amigos de falar todos os dias a todas as horas, mas sempre que surge alguma dúvida, ou, seja do meu lado, do lado deles, às vezes acontece qualquer coisa na vida da pessoa e mando mensagem a perguntar se está tudo bem e há sempre este carinho, este contacto que fica com quem está do outro lado. E Então, eu faço votos que seja cada vez mais um sucesso. obrigado. E obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigado, obrigado pessoal por ter escutado, e é isso, um beijo pra Mas vocês. tem muito calma, calma, que ainda não Ah terminamos. não? Não. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Ah, sim, claro. Esta parte também é importante. Exatamente, não é mesmo? O meu Instagram, que é Lígia Paula Machado. Em breve eu vou ter um vou ter um rebranding, mas por enquanto, esta é a minha rede social, Lígia Paula Machado. Lá tem tudo, tem YouTube, tem o Threads, tem todos os meios para poder falar comigo, para poder entrar na próxima turma do Mestres da Voz, que já é agora entre dezembro e janeiro, já começa a próxima turma, ou então fazer a mentoria individual comigo. É isso mesmo. Olha, entrem no Mestre da Voz, vale a pena. Vale muito a pena. Estou aqui assim um bocado biased porque ela está ao meu lado e pode-me bater, mas eu Exato, não é ainda por mesmo? cima ela também já praticou artes marciais. É preciso ter Exato. algum cuidado, mas ainda assim vale muito a pena. Quem tiver a oportunidade e quiser melhorar a sua comunicação, que é basicamente a ferramenta que nós vamos utilizar até morrermos, não é? Ou até conseguirmos deixar de falar, até Sim. não conseguirmos falar mais, então vale muito a pena. Tenta entrar na próxima turma. Obrigada, gente. Obrigado, Lígia, mais uma vez e até à próxima. Até.